Associação. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Protejo, cumprimento também os nossos colegas deputados. Este assunto da gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo é um assunto sempre ingrato para Portugal, uma vez que Portugal é um país desjusante e, por isso, estamos sempre numa situação de grande dependência, quando ainda por cima o Tejo, do lado espanhol, tem cerca de 70%, ou até mais do que isso, de água gerida através das diferentes infraestruturas que compõem o rio, desde a montante de Madrid, onde está, por exemplo, o transvase Tejo Segura, na margem esquerda, até à nossa fronteira. Do lado português, a situação é diferente, porque temos uma gestão associada a cerca de 20% do caudal do Tejo. Estas questões do caudal ecológico, que estão plasmadas na Convenção de Albufeira, têm que ser tratadas com pinças e creio que do lado do governo português existe essa consciência, tanto que são recentes as afirmações da senhora Ministra do Ambiente, que está perfeitamente ciente das dificuldades de fazer, peço desculpa, de alguma conjugação com a Diretiva Quadro da Água, porquanto a Diretiva Quadro da Água é um instrumento legal da Europa pensado muito mais nos problemas da água dos países do Norte, que são associados a questões de qualidade, do que propriamente a questões de quantidade, que são os verdadeiros problemas da região da Península Ibérica. Quando Portugal e Espanha estão envoltos numa negociação, os espanhóis, estando a montante, têm sempre uma possibilidade de colocar em causa a Convenção, o que, na nossa perspectiva, seria muito prejudicial para Portugal. Porque se Portugal resolver aceitar abrir uma caixa de Pandora e voltar a pôr a negociação da Convenção de Albufeira como se ela não existisse, e eu não sei, é uma pergunta que vos deixo, porque quando afirmam que a Convenção está obsoleta e de alguma maneira poderá estar desadequada, mas obsoleta, não sei se estará, a questão de considerarmos a hipótese de renegociar ou de quase que deitar fora a Convenção para fazer uma negociação desde o início, colocar-nos-ia seguramente numa situação muito mais complicada quando, por exemplo, como agora referiu no final, na possibilidade deles virem a fazer bombagens de remontagem para ficarem com mais água do lado de Espanha, essa situação, eles sabem quais são as nossas potencialidades em termos de crescimento do armazenamento do lado da bacia em Portugal. Mesmo não diretamente no Tejo, mas em bacias complementares, como seja a bacia do Ocreza. Eles são conhecedores disso e eles próprios, de vez em quando, utilizam expressões como seja, vocês têm que fazer o vosso trabalho de casa. Ora, numa altura em que se pretende descarbonizar a economia, em que se pretende intensificar a produção de energia elétrica com base em energias renováveis, onde entra a hidroelétrica, é difícil atacar a intenção de eles reterem mais água do lado espanhol, havendo do lado de Portugal trabalho para fazer nessa área. E o Primeiro-Ministro tem falado num conceito que é a água que nos une e, por isso, nós estamos em crer que haverá uma evolução nos próximos tempos, uma grande evolução no que diz respeito a olharmos para o problema da água em Portugal de uma forma mais integrada para obviar a esta dependência que temos do lado espanhol. Espanha é um potentado, tem muito peso, não vai parar, nem vai aliviar de certeza a velocidade, entre aspas, do seu desenvolvimento, nomeadamente até no próprio regadio, e por isso eles farão todos os esforços para modificar a Convenção de Albufeira a favor de Espanha e não a favor de Portugal. É preciso termos muito cuidado, estamos conscientes disso, mas há um espírito de cooperação que a própria APA reconhece na comissão em que ela integra e que faz o acompanhamento da gestão da Convenção de Albufeira. Portanto, é evidente que nos anos de grandes secas, em que eles utilizam o regime de exceção para não justificar, ou para justificar não terem que cumprir os caudais semanais, entra um pouco em linha de conta com o velho princípio de que sem ovos não se fazem omeletes e, portanto, se não têm água, não podem mandar água.
Portanto, isto para dizer o quê? Eu peço-lhe que... Só para terminar mesmo, Sr. Presidente, é fundamental, de facto, termos uma perspectiva de cooperação, de levar por diante uma articulação com Espanha, mas o efeito de uma queixa em Bruxelas, trazendo, como vocês próprios recomendam, defender um convénio internacional para a gestão do Tejo, na minha opinião, isso hostiliza os espanhóis. E se os espanhóis se fecharem um pouco, nós seremos prejudicados com isso. E por isso é um assunto que tem, de facto, de ser tratado com grande delicadeza. Muito obrigado.